Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. Graças a Deus, estamos chegando nessa manhã de domingo na penúltima aula da primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, 1 Coríntios, capítulo número 15. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro domingo do ano de 2022 e penúltima aula da primeira carta de 1 Coríntios. Eu quero que você, junto comigo, cresça, irmãos. Precisamos crescer. Tem muita gente que fica falando: eu vou sentar e eu vou esperar cair do céu, eu vou sentar e vou esperar que alguém me ensine. Nós precisamos entender de uma vez por todas, e nada melhor do que o primeiro domingo do ano, para nós falarmos essa frase que é: vaca não dá leite, meu lindo. Você precisa correr atrás dela, apertar ela e obrigar a sair. Então, por favor, essa aula é poderosa? Sim. É muito bom o estudo? Sim. Sobretudo, você só vai continuar crescendo se você correr atrás, se você apertar, se você buscar. Então, que essa aula seja apenas o start inicial, para que você continue crescendo muito mais na fé, no conhecimento da palavra, com uma boa Bíblia de estudo, com um bom dicionário bíblico na tua mão, e que você possa crescer abundantemente no conhecimento da palavra nesse ano que se inicia, segundo dia do ano, que se inicia hoje. Vamos embora juntos? Vamos orar? Vamos crescer mais um pouquinho. Capítulo 15 de primeira carta ao povo de Corinto. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pelo poder da tua palavra, muito obrigado porque a tua palavra é suficiente. Não precisamos de outra fonte para te ouvir, não precisamos de outra fonte para poder crescer, não precisamos de outra fonte para adquirir sabedoria, não precisamos de outra fonte para aumentar a nossa fé, porque a tua palavra é suficiente. Te louvamos por essa manhã, pela tua palavra e pela liberdade que temos cristã de poder mencionar a tua palavra no Brasil. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nos revela, nos dê uma palavra rema nessa manhã, uma palavra do teu trono para os nossos corações, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, todo, são 58 versículos. Eu preciso que você acompanhe comigo essa leitura, e depois, em mais alguns minutos, nós vamos discorrer algumas coisas poderosas que Paulo colocou dentro do capítulo de número 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Versículo 6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Versículo de número 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Versículo 18. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aos que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como um Adão, todos morrem, em Cristo todos seremos ou serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. 31. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Há corpos celestes e também há corpos terrenos, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrenos é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e os das estrelas diferem em esplendor uma das outras. 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Versículo 47, preste atenção. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu
ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Quando, porém, o que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de mortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58 e último: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que coisa linda! Que palavra poderosa! Meu Deus! Vamos discorrer durante alguns minutos sobre alguns pilares que Paulo, ele norteia a igreja de Corinto dentro da sua primeira carta. Eu fico olhando para a primeira carta de Coríntios, primeira carta ao povo de Corinto, no capítulo 15, e eu vejo Paulo de forma intencional colocando princípios, ou seja, princípios que dão fundamento, dão base, mantêm de pé a fé cristã. No versículo número 1, Paulo mostra para nós, a igreja, o pilar central da nossa fé, da nossa conduta, o pilar central daquilo que nós chamamos evangelho, o pilar central daquilo que nós pregamos como o evangelho de Cristo, o pilar central da nossa esperança que a nova Canaã é verdade, é real, é genuína. Então o apóstolo Paulo vai nos dar aqui o pilar central da tua e da minha fé, no versículo de número 1, e ele vai dizer assim, mais uma vez: irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então Paulo declara, logo no início do capítulo 15, que eu preguei uma palavra a vocês. Essa palavra é verdade. E por que ela é verdade? Porque ela é o verdadeiro evangelho. E por causa do verdadeiro evangelho, vocês estão firmes. Ou seja, o verdadeiro evangelho tem sustentado a fé de vocês. O verdadeiro evangelho tem sustentado a conduta, a moral, o testemunho, a esperança. O verdadeiro evangelho tem feito com que vocês sejam firmes e constantes. E eu fico imaginando a cabeça do povo de Corinto recebendo essa palavra. A primeira vez que eles leram para nós o capítulo 15, para eles a primeira carta, da primeira vez que eles leram essa palavra, o que foi startado, o que despertou na mente da igreja de Corinto? E eu olho para o versículo 1, quando Paulo diz assim: no qual estão firmes. E aqui, meu irmão, eu compartilho contigo algo que Deus trouxe no meu coração ao ler mais uma vez o capítulo 15. Primeiro, um evangelho onde a cruz está vazia. Então o apóstolo Paulo está dizendo: o verdadeiro evangelho tem mantido vocês firmes. E qual que é o verdadeiro evangelho, Paulo? Um evangelho de cruz vazia.
Qual é o verdadeiro evangelho, Paulo? O evangelho que a morte fracassou. A morte foi derrotada. A morte teve que ir ou se posicionar, ainda que de forma obrigatória, debaixo dos pés de Cristo. Um evangelho de cruz vazia porque ele ressuscitou. Um evangelho que a morte é fracassada porque ele a venceu. Um evangelho verdadeiro porque ele é Deus. Então eu fico imaginando Paulo pegando esse pilar central da nossa fé e da nossa crença e dizendo assim para eles: ei, vocês só estão firmes porque vocês creram que a cruz está vazia, vocês creram que a morte foi derrotada e vocês creram que Cristo de fato é Deus. E aí eu olho para o versículo número 2, aonde Paulo menciona assim para o povo de Corinto: por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio do evangelho que a cruz está vazia, vocês são salvos. Por meio do evangelho que a morte perdeu sua força, ela foi derrotada, vocês são salvos. Por meio do evangelho onde Cristo é Deus e Deus é Cristo, a mesma pessoa, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, Corinto, vocês têm crido em vão. Corinto, se vocês não creem que a cruz está vazia, se vocês não creem que Cristo é Deus, e se vocês não creem que a morte foi derrotada, Corinto, então vocês creem em vão. É vão a crença de vocês. Ei, Corinto, a cruz está vazia. Ei, Corinto, a morte perdeu sua força, foi derrotada, e Cristo é Deus. Uau! É sobre isso que Paulo está aqui fundamentando mais uma vez o quê? O pilar central da fé da igreja. Aleluias, aleluias, aleluias. Versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4: pois foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E por que Paulo fala aqui no versículo 3 e no versículo 4 sobre a morte, sobre o sepultamento e sobre a ressurreição de Jesus? Porque em Corinto tinha muitos que não acreditavam na morte física. Muitos não acreditavam que seria possível alguém ressuscitar depois que o seu corpo foi morto. Então Paulo, ele é muito enfático, Paulo frisa muito bem e deixa muito bem claro o que? Cristo morreu. O seu corpo, como de muitos outros, foi sepultado. Agora, o seu corpo, como de nenhum, venceu a morte, ressuscitou. É o que Paulo está mencionando aqui para a igreja de Corinto, no versículo 3 e versículo 4. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. Ou seja, ele está vivo. E é esse evangelho que tem mantido vocês, Corinto, de pé, firmes, inabaláveis, vencendo o maligno, vencendo as tentações, vencendo o inferno, vencendo o pecado, porque é esse evangelho verdadeiro e genuíno que tem mantido a fé de vocês viva e inabalável. No versículo 5, versículo 6, Paulo vai tratar sobre a ressurreição de Cristo como projeto de Deus. Versículo 5: ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Paulo está tratando aqui que a ressurreição de Cristo não foi algo de mera coincidência, não foi algo que Cristo quis, não, a ressurreição de Cristo foi algo projetado, planejado, arquitetado por Deus.
ao ponto que nem todos ressuscitaram. Ele vai dizer que alguns estão adormecidos, ou seja, nem todos ressuscitaram. Quem venceu a morte foi Cristo, quem ressuscitou foi Cristo. E por que Cristo, ou só Cristo? Porque ele tinha que ser o primeiro a vencer a morte, porque ele era Deus, e só Deus poderia vencer a morte. Só Deus poderia dar esse empoderamento para os seus. Querido, por que nós temos condições de sermos salvos? Porque ele venceu a morte. Não tem como um Deus gerar vida se ele não é detentor da vida. Não tem como um Deus gerar ressuscitação se ele não ressuscitou. Não tem como Deus vencer, não tem como nós vencermos a morte se ele não venceu primeiro por nós. Ei, Cristo ressuscitar, eu volto a repetir, Cristo ressuscitar foi projeto de Deus. Vamos continuar aqui no versículo número 8 e 9. Depois destes apareceu também a mim. Olha o 9. Pois sou o menor dos apóstolos. O que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo aqui está declarando para nós, teologicamente falando, que ele é o quê? O 13º apóstolo. E por que ele é o 13º apóstolo? Porque Cristo também apareceu para ele. Porque Cristo também o chamou face a face. Porque Cristo também o convocou, o designou face a face. Cristo apareceu para ele, como Cristo chamou os 12 primeiros. E é por isso que ele é considerado teologicamente como o 13º apóstolo, porque ele foi chamado pelo Cristo ressurreto. Cristo apareceu para ele e o chamou pessoalmente, ou de forma pessoal. Mas também no versículo 9, quando ele diz assim, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Por quê? Porque persegui a igreja de Cristo. O que Paulo está tratando no versículo 9 existem provas históricas que ele nasceu, que ele cresceu, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou. Existem provas históricas. Não é somente um ato científico. Não, existem provas históricas que ele ressuscitou. Alguns queiram, alguns não. Existem provas históricas que ele ressuscitou e venceu a morte. Aleluia! O versículo 15 é empolgante. O versículo 15 é extraordinário. O capítulo 15 é empolgante, o capítulo 15 é extraordinário, o capítulo 15 é libertador. Por quê? Porque o capítulo 15 fundamenta a nossa fé, o capítulo 15 é o pilar central do que estamos fazendo e crendo na face da terra. Ele morreu, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, e ele ressuscitou. Uau! Versículo de número 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu. E aqui Paulo joga a glória para quem é dono da glória. Eu fui chamado como os 12 foi. Eu fui escolhido como os 12 foi. Eu fui alcançado por Cristo como os 12 foi. Eu trabalhei mais que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo pega a glória que é de Deus, a devida glória e única glória, e volta para aquele que é o dono verdadeiro e único da glória, que é Deus. Eu fui alcançado, eu trabalhei muito. Sim, mas sobretudo, isso tudo foi graça sobre a minha vida. Porque de mim mesmo eu não teria como fazer tudo isso. De mim mesmo eu não teria como ter escrito 13 cartas. De mim mesmo eu não teria
ter como ter implantado igrejas. Não, de mim mesmo nada disso teria acontecido, mas a graça de Deus que estava sobre mim. Então Paulo coloca para Deus o que é de Deus, e o que é de Deus? A glória que não era dele, então tinha que voltar para o dono. Ei, isso tudo aconteceu em mim, por mim, através de mim, apesar de mim, por causa da graça de Deus. E é isso que fundamenta do versículo 1 ao versículo de número 11, o quê? O pilar central da nossa fé, onde Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Alguns não acreditavam que o corpo poderia ressuscitar, mas tiveram que admitir que isso é possível, isso é verdade e isso é real. Por quê? Porque Cristo mostrou para eles, sim, que o corpo pode ressuscitar, sim. No versículo 12, Paulo vai tratar sobre a ressurreição dentre os mortos. O contexto do versículo 12 é o contexto do versículo 33, que vai dizer assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Vocês não creem porque vocês estão andando com um povo que não crê. Se vocês andassem com o meu povo, um povo de fé, um povo de graça, um povo de verdade, um povo que acredita no Espírito Santo, na sua obra, em Deus, vocês creriam. E aqui Paulo, de forma extraordinária, solta essa bomba, digamos assim, solta essa tsunami do céu na terra, quando ele menciona essas palavras no versículo de número 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dentre os mortos. Vocês estão ficando o quê? Vocês estão ficando loucos? Vocês estão dizendo que há o quê? Contradição no Evangelho? Vocês estão dizendo que o Evangelho ora fala a verdade, ora mente. Vocês estão dizendo que a cruz vazia. Vocês estão dizendo que a morte derrotada. E vocês estão dizendo que Jesus sendo Deus, e é Deus. Vocês estão dizendo que ora isso é verdade, ora isso é mentira. Vocês estão dizendo mesmo que existe contradição no Evangelho. Porque se vocês dizem que não tem como o corpo ressuscitar, ou não tem como haver ressurreição, então como é que Cristo ressuscitou? É o que Paulo está questionando a eles, a igreja de Corinto. Versículo 13. Paulo começa a fazer aqui uma série de o quê? De perguntas, de questionamento. E Paulo pergunta assim, ou questiona assim no versículo 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ei, Corinto, se nós concordarmos que Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Para que o Evangelho? Para que mensagem? Para que igreja? Para que comunidade? Para que comunhão? Para que ceia? Para que doutrina? Para que fé? Então Paulo começa aqui a fazer alguns questionamentos para que a igreja venha pensar, refletir, raciocinar. E aí ele faz isso aqui no versículo 15. Mais que isso, seremos considerados o quê? Falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, seremos falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo.
Se Cristo não ressuscitou, então significa que os mortos não ressuscitou. Então significa que nós estamos sendo falsas testemunhas em estar pregando, alegando, testificando que Ele ressuscitou. Somos falsas testemunhas. Versículo 16: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se vocês gostam tanto de mencionar, vocês todos não, uma minoria, se essa minoria aí gosta de mencionar que não tem como ninguém ressuscitar, então significa que nós estamos mentindo, que nós somos hereges, que nós somos mentirosos e trapaceiros. Versículo de número 17: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês não vale de nada. E mais, está todo mundo mergulhado no lamaçal do pecado. Ninguém foi liberto, ninguém foi curado, ninguém foi restaurado, ninguém recebeu o Espírito Santo. Se Cristo não ressuscitou, não há conversão. Se Cristo não ressuscitou, não há cura. Se Cristo não ressuscitou, não há evangelho. Se Cristo não ressuscitou, não há perdão de pecados. E se não há perdão de pecados, vocês estão mergulhados no pecado como outrora. Se Cristo não ressuscitou, isso tudo é verdade. Versículo 19. Versículo 18: neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aqui Paulo vai até nos irmãos que já tinham passado pela terra e Deus já os havia recolhido. E Paulo fala assim: ei, até os irmãos, até os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, então se Cristo não ressuscitou, até os que acharam que existiam salvação eterna estão perdidos. Oh, apóstolo Paulo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou seja, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, se é somente para esta vida que cremos que Ele é poderoso, se é somente para esta vida que cremos que Ele é Deus, se é somente para esta vida que cremos que Ele é alfa e ômega, se é somente para esta vida que cremos que Ele é a estrela da manhã, o príncipe da paz, o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, se é somente para essa vida que cremos que Ele é Deus, então somos os mais miseráveis homens que já pisou na terra. E aí o apóstolo Paulo falta uma palavra poderosa, aleluias. Eu já vibro antes de ler, irmão, porque o versículo 20, ele vai o quê? Dar o fim, o fechamento de toda essa, de tudo isso que Paulo foi conjecturando, de tudo isso que Paulo foi questionando, de tudo isso que Paulo foi argumentando com eles, que começa lá no versículo 13 e vai até o versículo 19, e Paulo fecha todo essa linha de pensamento, digamos assim. Paulo construiu com eles uma linha de pensamento. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, e Paulo vai construindo com eles do versículo 13 ao versículo 19, e no versículo 20 Paulo bate o martelo e fecha essa linha com uma palavra poderosa, e ele fecha da seguinte maneira: mas de fato, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Foi primeiro Ele tinha que ser o primeiro, Ele tinha que ser a primícia. E por quê? Porque a primícia é aquele que iniciou todas as coisas. Então Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou e levantou novamente. Para quê? Para que nós, a sua igreja, tivéssemos o quê? Esse empoderamento de Deus, de também sermos ou experimentarmos a ressurreição. Aleluias, glória a Deus. E aí nós chegamos no versículo número 26,
E Paulo fala isso aqui: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído, Jesus o venceu na cruz do Calvário, que é a morte. E no versículo 29, grifa o versículo 29 aí na tua Bíblia. Ah, pastor, minha Bíblia no telefone, pega um prego. Passa na tela. Não passa não. Versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Ei, vocês estão se batizando pelos mortos para quê? Vocês não creem que não há ressurreição? Estão perdendo seu tempo. Vocês estão caindo em contradição o tempo todo, Corinto. Acorda, Corinto. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Paulo não está dizendo que se batizar pelos mortos está certo, não é nada disso. Paulo só está dizendo o seguinte: vocês fazem umas coisas que não têm sentido, e depois caem em contradição pelas coisas que não têm sentido. Pelo amor de Deus. E ele termina dizendo assim: se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Ou seja, você já faz algumas coisas sem nexo. E por que vocês fazem essas coisas sem nexo, se vocês não acreditam nem no que vocês estão fazendo? É o que Paulo está tratando com eles, no versículo 29. E aí eu fico muito empolgado. Depois de 36 minutos de estudo, eu fico empolgado com o versículo número 33, onde Paulo menciona assim: não se deixem enganar, as más companhias, os más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34, como justos, recuperem o bom senso. Ei, Corinto, recupera o bom senso. Ei, Corinto, volta para o centro da vontade de Deus. Ei, Corinto, volta para o centro da palavra, volta para o centro do Evangelho. O centro do Evangelho, o pilar do Evangelho é: a cruz está vazia. O pilar do Evangelho é: Cristo venceu a morte. O pilar do Evangelho é: Cristo é Deus, que habitou entre nós e vimos a sua glória. Corinto, volte ao bom senso. 34 ainda. Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Pela falta de conhecimento de Deus, vocês estão pecando. Pela falta de conhecimento de Deus, vocês estão se batizando pelos mortos. Pela falta de conhecimento de Deus, vocês estão tentando santificar quem já saiu dessa terra. Pela falta de conhecimento de Deus, volte ao bom senso e parem de pecar. Mergulhem no verdadeiro Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 35, e vamos aqui encaminhando para o final, o apóstolo Paulo, no versículo 35, vai tratar sobre, eu não digo o maior, mas um dos maiores questionamentos no coração da igreja de Corinto. Se tinha algo que corroía o interior da igreja de Corinto, era essa pergunta. Depois que o apóstolo Paulo menciona que Cristo venceu a morte, que Cristo derrotou a morte, que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou, a partir desse mencionamento, ou a partir dessa verdade, porque é verdade, algo corrói o interior da igreja de Corinto, algo corrói o coração da igreja de Corinto, e surge a seguinte pergunta, versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Ok, Paulo, nós entendemos que é possível isso acontecer. E por que entendemos? Porque Cristo assim o fez. Ok?
Então, a pergunta que não quer calar é: como isso pode acontecer? Se é verdade, ok. Agora eu quero saber na prática. Na prática, como isso irá acontecer? Como isso é possível acontecer? E aí no versículo número 38, Paulo diz assim: mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Eu acho que não é preciso ser nenhum fazendeiro, ou agricultor, ou plantador, para poder entender o versículo de número 38. O que Paulo está tratando de forma muito simples, mas dentro da linguagem deles, uma linguagem local, algo que Corinto entendia bem. O que Paulo está tratando é: ei, vocês vão em alguma feira, alguma fruteira, algum mercado público e compram sementes como frutas? Vocês vão a algum mercado público e compra alguma semente como alguma hortaliça, como alguma verdura já pronta para poder ser cortada, temperada e comer? Não. Na verdade, nós plantamos um corpo e ele se chama semente, e depois nós colhemos outro corpo que se chama o fruto. Então Paulo vai trazer à memória da igreja de Corinto que a diferença entre a semente e o fruto, o plantar e o colher, que existem dois corpos, apesar de terem surgido da mesma fonte. Olha que coisa linda. Versículo de número 40. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo, e aqui Paulo dá a resposta para a igreja de Corinto. A mesma resposta à pergunta feita no versículo número 35. A pergunta de 35 é: como ressuscitam os mortos? Agora no versículo número 42, Paulo vai responder essa pergunta. E Paulo vai dizer assim: assim será com a ressurreição dos mortos. Ponto. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Presta atenção. O corpo que é semeado, essa matéria aqui, é uma semente. E só nasce se morrer. Só dá fruto se morrer. Então significa que assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Essa matéria, esse corpo é perecível. E o que vai nascer? O que vai surgir? Vai surgir o quê? Vai nascer o quê? Vai surgir um corpo imperecível a partir dessa semente. Versículo 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. E no versículo 44, Paulo dá um adugue e solta essa palavra: é semeado um corpo natural. Olha para mim, irmãos. Corpo natural. Mas sabe o que ressuscita? Depois ou pós essa vida, esse corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Aleluias. O que é isso? O verdadeiro evangelho. Que verdadeiro evangelho? A cruz está vazia. Cristo venceu a morte e Ele é Deus. E no versículo número 47, Paulo vai dizer assim: o primeiro homem era do pó da terra, e o segundo homem dos céus. 48, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Assim como tivemos a imagem de Adão, teremos a imagem de Cristo. Assim como tivemos a imagem do primeiro homem Adão, teremos a imagem do segundo homem Cristo. E no versículo 50,
Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que Paulo está dizendo é: essa matéria não sobe, essa matéria é perecível, e matéria perecível não pode herdar, tomar posse, possuir o que é imperecível, o que é celestial, o que é eterno. E aí Paulo, no versículo 51 e 52, vai tratar sobre o arrebatamento da igreja. E estamos aqui mais 5 minutos para terminar o nosso estudo de hoje. E Paulo então vai falar sobre o arrebatamento da igreja, versículo de número 51. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, quer morra, quer não morra, quer esteja morto fisicamente falando, quer esteja vivo quando o Redentor voltar. Ei, ainda que todos não dormiremos, ainda que nós possamos ou temos a possibilidade de não dormir no Senhor, uma coisa é fato, uma coisa é verdade e uma coisa é genuína, uma coisa é verdade: todos seremos transformados. Aleluias. E no versículo 52, Paulo vai dizer assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo aqui está se colocando na posição de Cristo estar voltando e ele estar vivo, mas não aconteceu, porque Paulo também morreu. Então, o que está acontecendo aqui agora é que nós lemos esse texto e nos colocamos na posição que o apóstolo Paulo se colocou, de estar vivo, de estar lendo essa palavra vivo, de estar falando vivo, de estar pregando vivo, de estar comendo vivo, de estar se comunicando vivo. Então, nós que estamos vivos, podemos nos colocar na mesma posição que Paulo se colocou. Paulo disse assim: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos aqui e agora, seremos o quê? Transformados. Receberemos o quê? Um corpo glorificado. Por quê? Porque essa semente corruptível não tem como tomar posse do quê? Da glória incorruptível. A grande verdade é que o apóstolo Paulo está comunicando para a igreja de Corinto algo que ele também comunicou na sua carta aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo ao povo de Tessalônica. No capítulo 4, no verso 17, Paulo também falou sobre arrebatamento. Sobre arrebatamento. 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir minha Bíblia aqui rapidinho, vale a pena nós lermos esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 17. Olha aqui, o que Paulo diz para eles. Depois nós, os que estivermos vivos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O que Paulo está tratando na sua primeira carta com o povo de Corinto, no capítulo 15, no verso número 52, é a mesma coisa que ele tratou na primeira carta ao povo de Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 17. Ei, quem tiver morto, ressuscitará, o quê? Incorruptível. E os que estiverem vivos, serão o quê? Transformados. Por quê? Porque tantos mortos quanto os vivos só entram na glória se receberem uma matéria incorruptível. Uau! E eu termino com uma declaração de vitória que Paulo menciona no versículo 54. Ele diz assim: a morte foi destruída pela vitória.
Aleluias. No versículo 55, ele vai fazer a seguinte pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no último versículo do capítulo 15, o versículo 58, Paulo faz a declaração que todo cristão deveria fazer todos os dias. E Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês têm consciência disso. Vocês precisam ter certeza disso. Convicção, ausência de dúvida, que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que Paulo está dizendo é: com o verdadeiro evangelho, vocês vão conseguir se manter firmes e inabaláveis. Com o verdadeiro evangelho, vocês vão conseguir suportar as aflições e ter bom ânimo. Com o verdadeiro evangelho, vocês vão conseguir trilhar o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Mas qual que é o verdadeiro evangelho? Que evangelho é esse que tem mantido firme? O evangelho que a cruz está vazia, que a morte foi vencida por Jesus e que Cristo é Deus, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, o Deus encarnado que habitou entre nós e vimos a sua glória. Esse sim é o verdadeiro evangelho que mantém a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Cristo, eu e você, em pleno século 21, firmes na fé e inabaláveis. E que Deus nos abençoe. Deus, muito obrigado pela tua palavra. A ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo louvor. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos a tua palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos consciência plena que o teu Filho Jesus nasceu, cresceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e seremos transformados pela tua obra redentora na cruz que hoje está vazia. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Um domingo abençoado, primeiro domingo do ano de 2022, e eu te aguardo presencialmente em um dos campos da IBAG, ou aqui. Se você mora em outro estado, mora longe, está impossibilitado de estar fisicamente no meio do corpo da igreja, na igreja, no meio do corpo de Cristo, eu te aguardo aqui às 19h30 no IBAG TV para mais um culto que vai abençoar a tua vida e vai fazer com que você se mantenha firme, porque nessa igreja, na família IBAG, é pregado o verdadeiro evangelho, graça e paz.